Muito bem, meninos e meninas. Hoje nós vamos estudar no nosso livro de história sobre a família real no Brasil. Nós vamos compreender qual foi o contexto que fez com que a família real deixasse Portugal e viesse para a colônia. Nós vamos começar hoje e terminar esse conteúdo em nossa aula online. Então, abra o seu livro na página 72 e vamos compreender o que estava acontecendo na Europa para que a família real deixasse Portugal. É importante que a gente relembre, que a gente entenda que existia uma disputa na Europa entre duas nações, a Inglaterra e a França. Lá na Inglaterra estava acontecendo a Revolução Industrial e assim a Inglaterra se tornava uma grande potência econômica. Já na França acontecia a Revolução Francesa e à frente do governo estava Napoleão Bonaparte, que vinha conquistando vários territórios na Europa, com o objetivo, de enfraquecer a Inglaterra. Com isso, todas as nações que tinham ali naquele território, elas tinham que escolher em qual lado elas iam ficar, se do lado da Inglaterra ou do lado da França. Napoleão, ele foi radical com as nações, ele foi radical, na verdade, contra a Inglaterra. Por que ele foi radical? Ele decretou o bloqueio continental. Bloqueio continental foi ao fechamento dos portos dos países aliados à França à entrada de produtos ingleses. O objetivo aqui de Napoleão era enfraquecer economicamente a Inglaterra. Como as nações que eram amigas da França não podiam comercializar com a Inglaterra, porque existia esse bloqueio continental, então dessa forma ele isolava a Inglaterra com o objetivo de enfraquecer o seu poderio. Portugal, ele não quis, tomar partido, nem ficar do lado dos ingleses, nem ficar do lado dos franceses. Mas Napoleão, ele estava tomando posse de vários territórios e estava se aproximando ali do território de Portugal, já tinha dominado a Espanha, já tinha tirado o rei do trono, e com isso, com a chegada de Napoleão, o rei de Portugal fugiu para o Brasil, e quem apoiou? A Inglaterra. E a Inglaterra, ela fez isso com o objetivo de que quando os portugueses chegassem aqui, ele abrisse os portos brasileiros para o comércio com a Inglaterra. Quando a família real chega aqui no nosso território, ela faz uma série de inovações. Ela cria novos órgãos e instituições e também embeleza as cidades, traz artistas, cria bibliotecas e escolas, tudo isso para tornar aqui um centro que pudesse, garantir o conforto de toda a família real e de todas as pessoas que vieram junto com a família real para a colônia. Os portugueses, tanto os portugueses como os brasileiros, eles não estavam muito satisfeitos com a vinda da família real para o Brasil, porque com esse acordo que Portugal fez com a Inglaterra, o comércio daqui, a comercialização de produtos, ela não era mais exclusiva para os portugueses. Agora ela tinha que disputar o mercado com a Inglaterra. Com isso, existia um prejuízo financeiro para os portugueses que vendiam mercadorias aqui para a colônia. O enfraquecimento de Napoleão na Europa. Ao longo do tempo, Napoleão ele foi perdendo algumas batalhas e também foi perdendo seu poder e sua influência na Europa. Por isso é que o povo português, ele achou que quando Napoleão começasse a perder o seu poder, a família real retornaria para Portugal. Mas não foi isso que aconteceu, não é? Dom João, ele elevou o Brasil à categoria de Reino Unido de Portugal e pretendia ficar aqui por um bom tempo.
Mas assim como os portugueses queriam a vinda da família real para Portugal, os brasileiros que aqui viviam também queriam esse retorno. E é por isso que começou a surgir várias revoltas no território. A primeira aqui, a revolta dos alfaiates na Bahia e também a revolta em Pernambuco foi um exemplo, né, dessas revoltas no nosso território, mas também em Portugal existia outros conflitos para que exigindo a volta da família real, como a que aconteceu na cidade do Porto, exigindo esse retorno. Dom João, ele só retorna para Portugal no ano de 1821, quando, né, Dom João ele é coroado rei após a morte da sua mãe, e no Brasil ele deixa o seu filho como príncipe regente. Muito bem, meninos, vocês acabaram de ouvir comigo a explicação. Eu espero que vocês tenham entendido todo esse conflito existente na Europa pelo poder, não é? Das colônias. E agora eu quero que você leia o conteúdo para que você possa fixar tudo e depois você vai responder a sua atividade. Certo? Quando você tiver finalizado até a página 73, você terá terminado as atividades de hoje e amanhã, na nossa aula online, nós daremos continuidade. Então, bons estudos, caprichem suas atividades e até a nossa próxima aula. Tchau!